Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que puderem, ter contato ou terão contato com esta palavra. Mais um tempo precioso que nós separamos do nosso dia para meditarmos, para dialogarmos. E devo confessar a vocês que tenho exercido nesses últimos tempos, deste último ano para cá, muito mais do que uma função de ensinar a matéria história para os nossos alunos, para os nossos educandos. Mas me sinto comprometido, e acredito que assim é com todos aqueles que devem estar ou que estão à frente de um grupo de jovens que neste tempo começa a perder algumas expectativas, ou pelo menos diminuir. E eu creio que é fundamental para cada um de nós nesse momento, portanto, olharmos para esse grupo e os alimentarmos de esperança. Num dos diálogos com uma das salas da qual sou professor, conversamos sobre esse atual momento e as palavras, na sua maior parte, não vou dizer na totalidade, é de angústia, é de incerteza por este tempo. Afinal, já estamos aí experimentando há mais de um ano os efeitos dessa pandemia que tem nos isolado uns dos outros. E uma palavra que eu ouvi é: professor, eu estou sem esperança no futuro. E meditando na palavra do Senhor, eu comecei a imaginar como é que os discípulos, na reunião com Cristo, naquela última semana, estavam se sentindo. E eu procurei nos textos, óbvio, para entender. E separei um pequeno pedaço, ou até mesmo só um versículo, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, quando Jesus reúne os seus, lá no famoso sermão profético sobre a volta do Filho do Homem, ou seja, Jesus estava anunciando o término da sua caminhada sobre a face da terra. E aquele não é um discurso fácil. Não é um discurso gostoso de ser ouvido, porque traz nas palavras do Mestre realmente a realidade do tempo, a realidade da volta de Jesus como juiz e como salvador. Eu me imagino ouvindo aquelas palavras como é que eu me sentiria. E eu me coloquei na vida desses jovens que estão do outro lado do computador, ouvindo as nossas lições, ouvindo as nossas palavras. Nós não podemos negar, não podemos ser negacionistas que este é um tempo difícil. Não podemos negar que as expectativas de um futuro brilhante, de um futuro auspicioso para algumas das vidas, elas começam a diminuir. A situação é real, a situação é difícil em que o mundo está experimentando. Vivemos, óbvio, e todos nós estamos sentindo, numa época que se mostra longe, distante da paz. Estamos vendo crescer os antagonismos entre os grupos, e a paz que tanto almejamos, que tanto sonhamos, parece que se afasta cada vez mais. No âmbito social, essa sensação de crise, de recuo em muitas áreas da vida humana, parece que estamos voltando, dando passos atrás nas nossas relações sociais. A felicidade, temos que confessar, não tem sido uma realidade plena e absoluta. E nesses tempos difíceis, essa é a grande questão. E Jesus, então, óbvio, percebendo que também no coração dos discípulos, e pelo olhar que os discípulos certamente estavam tendo naquele momento, diante
das palavras, das dificuldades do que seriam, né, aqueles tempos, certamente muitos deles começaram a se questionar se valeria a pena, né? Certamente o olhar de muitos daqueles que ouviram essas palavras do Cristo se encontravam olhando agora de uma forma enigmática, né? Olhando muito mais para impossibilidades do que para as possibilidades. Estavam deixando-se muitas vezes, né, como muitos jovens, né, como muitos adolescentes que necessitam, né, dessa vida mais agitada, mais dinâmica e que não está acontecendo, parece que as coisas se tornam difíceis, né? Ora, e Jesus, então, no finalzinho, lá no capítulo 21, no versículo 28, ele diz, de uma maneira muito bonita, muito interessante: levantai as vossas cabeças, né? Ou seja, porque a vossa redenção está próxima. Então era um desafio de Jesus para os discípulos naquele momento em que estavam baixando a guarda, né, de que eles realmente pudessem erguer a cabeça. E essa, eu acho que tem sido a nossa grande responsabilidade para com aqueles que estão perto de nós, para com aqueles que muitas vezes caminham desanimados. Levantem a vossa cabeça. Está chegando o fim, né, das crises, está chegando o fim das dificuldades, tenho esperança, né? E eu tenho gasto, né, um tempo, né, das minhas aulas resgatando ou tentando resgatar na vida desses jovens, desses adolescentes, né, esse levantar a cabeça, olhar para frente, tentar enxergar que também no meio da crise, né, no amontoado do lixo social muitas vezes que nós nos encontramos, percebermos, né, particularidades, percebermos nuances, percebermos coisas que são ricas, né? E a fé é isso, queridos, né? A fé nossa, a fé cristã exige de cada um de nós passos, né? Que nós não paremos, que nós não recuemos, afinal nós somos aqueles que não recuam, mas também olhar para o futuro. E com que olhar nós temos percebido o futuro e a nossa caminhada, né? Onde podemos perceber, e aí é que está o grande segredo, né? Sempre sinais de um novo recomeço. Acreditarmos, acima de tudo, que pelo fato das nossas vidas estarem no controle de Deus, que o nosso amanhã sempre, independente de qualquer circunstância, sempre será melhor. Portanto, existem desafios. Nesses tempos de crise, de confusão, devemos, de uma maneira muito tranquila, também, né, lançarmos o nosso olhar sobre a palavra de Deus no todo. Houveram dificuldades, houveram momentos difíceis, mas Jesus em nenhum momento deixou de apontar para o futuro com muita esperança, com muita expectativa. A palavra do Senhor lá no Salmo número 1, nós encontramos, né, dois caminhos que podem ser percorridos por todos nós, né? O caminho do Senhor, que torna a vida dinâmica, né? O caminho que torna a vida fecunda, que torna a vida um constante caminhar, e o caminho da indiferença, né? O caminho onde encontramos o vazio, onde olhamos para o amanhã e não percebemos coisa positiva nenhuma, né? O grande desafio então olharmos, né, para a vida e percebermos que ela continua a ser fecunda, ela continua a produzir, né, a cada novo amanhecer as misericórdias do Senhor sobre a nossa existência, né? Portanto, seguir o caminho do Senhor leva a essa condição de alimentarmos, né, a nossa mente, o nosso coração dessa alegria, não dessa alegria falsa, né, que muitas vezes as pessoas tentam se esconder através aí de filmes, através aí de drogas, através de bebidas, né? Mas a alegria verdadeira, a alegria real que vem do trono do Senhor, né? Ora, e junto com essa alegria retorna à nossa mente, ao nosso coração, a paz. Então, elemento necessário e fundamental para vivermos esses dias. Feliz, portanto, aquele, né, que não abandona o caminho do Senhor.
Feliz é aquele que segue, né, dia a dia, independente de qualquer circunstância, o caminho do Senhor, que não abre mão da esperança. Seremos, portanto, aqueles que estão plantados, né, junto à beira das águas, junto aos ribeiros de água, né, que no momento correto, né, pode estender as suas raízes para esse ribeiro de fé e de esperança, né, e nos alimentarmos. Ora, e esse alimento que vem para cada um de nós faz com que nós frutifiquemos, com que nós realmente continuemos a realizar, a dar, né, os frutos que se esperam de cada um de nós, né? Portanto, o caminho da espiritualidade sadia neste momento não é de jeito, de forma nenhuma, apenas uma proposta teórica ou palavras jogadas ao léu, né, sem sentido, né? Não, ao contrário. A espiritualidade sadia neste momento é fundamental, né, para a nossa existência. E temos a responsabilidade, portanto, como cristãos, de levarmos, de estendermos isso, né? E o que é que devemos fazer? Simplesmente continuarmos a fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Quando Jesus chamou seus discípulos para com ele caminhar, ele não colocou para os discípulos que esses de imediato iriam realizar grandes coisas, mas Jesus só pede que eles o sigam. Me sigam, me sigam. Olhem o que eu vou fazer. E nessa caminhada, né, de esperança a muitos que estavam à beira do caminho, Jesus foi demonstrando, né, realmente coisas maravilhosas e fantásticas. E certamente isso alimentou o coração e a mente daqueles que o seguiam. Então é fundamental fixarmos o nosso olhar em Cristo Jesus, percebermos o que Ele fez, percebermos que Ele não nos abandonou, percebermos que Ele está conosco todos os dias, né? Porque quando nós olhamos para o negativismo, nós, óbvio, deixamos que as impossibilidades dominem a nossa mente, o nosso coração. Agora, quando olhamos, quando levantamos os nossos olhares, né, para Jesus, nós podemos receber uma nova visão a cada dia, uma compreensão, né, do Senhor com relação ao nosso amanhã. Em nenhum momento Jesus disse, olha, o amanhã será terrível, o amanhã será difícil. Ele apontava para a realidade, né? Mesmo aquelas palavras lá no sermão profético da volta do Filho do Homem, ele dizia, levantem a cabeça, o vosso resgate, né, está chegando, né? Portanto, quando essas coisas negativas ocorrerem. Fixar os olhos nas coisas negativas é deixar que as trevas, né, deixar que a maldade escureçam a nossa mente, escureça o nosso coração. Somos, portanto, hoje invadidos através da palavra do Senhor por uma grande abundância, né, de esperança, não de imagens negativas, né? Eu não encontro na palavra de Deus, em todos a caminhada do povo, em todo momento, até mesmo que Jesus estava conosco, nenhuma negatividade. Aquilo que está escrito serve para a nossa orientação, e as lições ali contidas servem para a nossa experiência, né? Porque temos na palavra do Senhor imagens muito positivas. Ou quem não se encanta, né, quando diante das impossibilidades o Senhor realiza os grandes milagres, né? E esse povo continua a caminhar, e esse povo continua realmente a depender de Deus. Jesus, na caminhada com os discípulos, ele realizou através dos milagres, né, e do cuidado dispensado a todos aqueles que se encontravam à beira do caminho, o resgate da esperança, né, para todos que dele se aproximavam. Nenhum, absolutamente nenhum, saiu sem uma palavra de resgate, de esperança. E esse é o nosso compromisso, né? Ora, e para continuarmos nesse caminho, e esse é o desafio, independente do tempo que nos resta, independente daquilo que irá acontecer
né, nesses próximos dias, precisamos continuar. Precisamos andar pelo caminho, né? Precisamos continuar a olhar para o alvo estabelecido. Precisamos constantemente, portanto, não desviar nossos olhares de Cristo Jesus, fixar os nossos olhos em Jesus e naqueles também que se tornaram, e esses modelos estão na Bíblia, né? Se tornaram modelo de retidão pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso, não com a morte, mas com a vida. Compromisso com a vida, isso é, né, exatamente o que Jesus veio nos ensinar. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos preciosos, né, vamos fixar, né, o nosso olhar em Cristo Jesus. Vamos olhar, vamos perceber que o olhar do Senhor está sobre nós. Né? Deus não desviou o seu olhar de nós. Ele continua a olhar para cada um de nós. E que nesse nosso olhar, para o olhar do Senhor, nós nos alimentemos de esperança, nos alimentemos de convicções, né? Nos alimentemos exatamente daquilo que traz para cada um de nós o desejo de continuarmos. Tenhamos um bom dia, tenhamos uma excelente semana e que o Senhor continue a abençoar a nossa caminhada, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.